Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje aqui trouxemos para um bate-papo, para uma entrevista, mais um grande mestre, mais um grande artista que vai conversar com a gente, é o Rodrigo Zaniboni e ele vai contar um pouco sobre a sua história, a sua carreira artística. Você tá curioso? Depois da vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter tirado esse tempinho aí nesse mundo corrido dos artistas para estar conversando com a gente aqui. Eu que agradeço, Jair, pela oportunidade de estar aqui com você aí e até que enfim essa entrevista vai sair, né? Não, tranquilo. O importante é ajeitar um tempinho na agenda aí para a gente conseguir conversar e trazer para o pessoal aqui do YouTube um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho da história dos artistas e como que os artistas estão se virando, estão conseguindo passar por esse momento aí de pandemia, de quarentena, e contar um pouquinho da sua história. Rodrigo, a gente está passando aqui, enquanto a gente está conversando, vai passar aqui seus trabalhos, suas exposições, seu plein air, prêmios que você ganhou, vai passar a imagem aqui, pessoal. Conta pra gente aí, você parece um cara novo, você começou com quantos anos a pintar? Na época eu tinha aproximadamente uns 16 anos, mais ou menos. O início, na verdade, foi quando eu estava na escola, né? Época de escola. Certo. E foi em 98, 1998, onde eu comecei um curso de desenho aqui em Catanduva mesmo. E foi mais por incentivo da minha mãe, né? Porque na época de escola, eu não curtia muito estudar, eu ficava desenhando o tempo todo mundo gostava dos desenhos, e aí ela resolveu falar, tipo, faz um curso, né? E foi aí que eu comecei. E foi legal, porque gostei ainda mais, e foi cada vez assim, com o passar do tempo, você vai conhecendo os trabalhos, vai vendo como que é, outros estilos de pintura, mas esse foi o início. Teoricamente, as pessoas falam, você já tinha o dom, predisposição, enfim. Você era o cara que o pessoal escolhia para fazer trabalho de escola, de educação artística, de artes. Você é o que desenhava a caricatura do pessoal na escola, na classe? Você fazia essas brincadeiras com a galera? Isso. Geralmente, quando tinha... reunia grupos para fazer alguns trabalhos de arte, aí o pessoal colava, né? Só que era aquilo, né? Eu curtia era desenhar, não estava nem aí para os estudos, e até tinha um amigo que ele muito estudioso, eu ajudava ele no desenho e nas provas eu colava dele, então era perfeito, eu passava. Aí, ó, você que tá assistindo aí em casa. Não é o correto, né? Não é o correto, mas é o que eu gosto. Acabou. Mas você concluiu os estudos, Rodrigo? Sim, concluí, tudo certinho. Não repeti um. Assim, você só trocou o que estudar, né? Você não foi pro tradicional, não vou estudar matérias tradicionais, empregos tradicionais, mas você continuou estudando artes, né? A arte sempre fez parte da sua vida enquanto estudo, né? Sim, aí conforme o tempo foi passando, eu fui vendo outros estilos de pintura, eu sempre estudei isso. Não um estudo assim mais formal, tipo a parte teórica, que nem uma faculdade. Eu investi mais em cursos, assim, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Foi a época que eu estava pesquisando mais sobre trabalho, sobre pinturas, técnicas e tal. E quem foi, assim, talvez aqui no Brasil e no exterior, pessoas que te influenciaram na sua técnica, na sua carreira? Então, em 98, como eu comecei um curso tradicional aqui mesmo no Sesc, e aí depois disso eu conheci o trabalho do Washington Maguetas, que foi por volta de 2020, mais ou menos, 2021. E, assim, eu peguei muita influência do trabalho dele, porque naquela época ele ainda fazia os trabalhos, as pinturas mesmo. E eu acho que, assim, no Brasil, o impressionismo, assim, ele fez uma revolução, isso na época dele, não nos tempos atuais. Que nem muita gente pode não concordar com isso hoje, comparando os trabalhos que ele faz hoje em dia. Mas eu tô falando isso no passado. E aí eu tive bastante referência dele, fiz aulas,
e também um artista que é muito meu amigo, que é o Morgilha, a gente sempre está trocando ideia, e eu acho que essa parte, assim, do processo da pintura, não da pintura, assim, concluída, quando você faz a etapa do início para uma mancha, eu acho que o trabalho, assim, do Morgilha também é inigualável, né? Quem que é? Repete o nome para mim, por favor. Morgínia? Morgilha, Luiz Cláudio Morgilha. É um trabalho que eu também, além dele ser muito amigo meu, é um trabalho que eu tenho como referência porque eu admiro, né? Assim, o estilo de pintura. E você conseguiu estudar um pouco no exterior? Sim. Aí as minhas viagens para o exterior foi em 2000 e a primeira viagem foi em 2014. Tá. E aí eu participei de um evento que tem na Califórnia, todo ano tem, que é o Plein Air Convention. Tá. E lá eu fiz alguns cursos. E aí eu tive, assim, a oportunidade de conhecer pessoalmente também artistas que eu admiro, que nem Daniel Gerhardt, Pong Ho, Daniel Kiss. E aí foram com eles que eu estudei também. Alguns eu consegui fazer um workshop de uma semana. Agora me explica uma coisa aqui. Você tinha comentado comigo que você tinha que treinar o inglês e tal. Como é fazer um workshop, uma aula com um artista americano, de língua estrangeira? Você fala muito bem inglês, médio, quase nada. E como que você se virou nisso aí, fazendo workshop com esses caras? De médio para baixo. Só que é o seguinte, né? Nessa época aí que eu fui lá, aí eu tenho um amigo também que mora lá, e a gente participou do encontro junto desse de pintura ao ar livre. Certo. E foi nesse primeiro encontro que eu conheci a Rosemary lá, Rosemary Brushes, né? A gente pegou muita amizade e eu fiquei uma temporada estudando, me preparando, né, para fazer essa viagem antes, mas não é tão simples. Mesmo que você estuda, chega lá, assim, a conversação é diferente, muda. E é mais assim, eu consegui ver mais a técnica que eles usam, assim, o estilo de pintura, porque é meio complicado mesmo, você precisa estar bem fluente, tudo, para perguntar também, para responder. Mas valeu. Mas assim, é que a arte é universal, né? A pintura em tela é universal. Sim. Tem coisas que se um cara que fala russo ficar do seu lado pintando um quadro e ele é russo, ele não precisa às vezes falar nada, só de você ver ele pintar, aprender, absorver alguma coisa. Sim. E foi meio que assim que você se virou lá nos cursos no exterior. Foi. Qual que é a grande diferença dos professores ou dos artistas brasileiros e dos artistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, que estão bem em evidência no mercado das artes, né? Os americanos. Qual que é a grande diferença que você notou, tecnicamente falando, materiais, enfim? Sobre independente de ser desenho ou pintura, eu acho que lá eles, assim, valorizam muito a pintura ao vivo, do natural. É lógico, quando você está no teu ateliê, no estúdio, você pode usar a imagem no monitor, tudo, eu faço isso também, todo mundo faz. Mas durante as aulas, para aprender, para desenvolver a habilidade, assim, ter um estilo próprio, conseguir um domínio mais, assim, na pintura, eu acho que a pintura ao ar livre, do natural, independente de ser paisagem ou com modelo vivo, eles representam muito bem isso. Aqui a gente não tem muito o hábito de ver as pessoas saindo para pintar ao ar livre. Até tem grupos que fazem isso, mas lá eles fazem com mais frequência, tipo, o tempo todo praticamente. Então essa foi uma diferença que eu notei. Eu acho que, assim, os estudos, a forma, assim, de melhorar o trabalho é através da pintura ao vivo, do natural, independente de qual for o motivo. Entendi. É que assim, né? Então, talvez seja porque os brasileiros sejam mais tímidos. Ele tem, vou pôr o meu cavalete aqui na Avenida Paulista e vou pintar a Avenida Paulista. Ah, mas será se pode? Será se eu vou? Será se não vou? Será se seria um sentimento de timidez do artista brasileiro? Ou falta isso na tradição brasileira? Não, eu acho que é mais, assim, a tradição mesmo. Mas pega um artista mais, assim, que já tem uma carreira, que já tem um certo nível de profissionalismo, já vai saber disso, né? Mas eu acho que um pouco é a tradição, porque vem muito das escolas e tal.
Mas isso também é uma questão mais de se adaptar, assim, porque é uma maneira que é a melhor maneira, né, de você desenvolver assim um estilo. Certo. E você falou que participou do evento, deixa eu ver aqui o nome do evento, é o Play Plenaire Nerd Convention. Convention. Isso. Isso. Era uma disputa entre artistas, era uma exposição. Como que era esse evento? Isso daí é um encontro de pintura ao ar livre. Certo. E nesse encontro tem as palestras e geralmente tem um artista principal que faz a demonstração, tipo num palco, e aí fica todo o pessoal, que nem como se fosse assim, um teatro. O artista principal assim no palco, tem um telão onde mostra o trabalho dele. E aí tem um horário que sai para pintar, todo mundo sai, não é como se fosse assim uma disputa, mas tem às vezes quem participa algum concurso de se inscrever com alguns trabalhos, como se fosse um salão de arte também tem alguns prêmios. Mas a intenção minha mais foi mais para conhecer, para ver os estilos, né? Quando eu fui. E aqui no Brasil você participou, né, antes da pandemia, de eventos, exposições. Conta um pouquinho pra gente. Isso foi bem antes, né? No início, quando eu comecei, tinha ótimos salões de artes e hoje em dia já não tem mais, que nem um salão muito bom, foi uma época boa, que nem o Salão de Artes de Piracicaba, até mesmo aqui em Catanduva, o salão era bem forte aqui, o Sabarte de Ribeirão, só que hoje em dia já não está tendo mais esses salões de arte. Então, quando eu comecei, eu participei de bastante exposições, assim, nos salões. Isso foi uma época também, até mesmo antes de eu viajar. Ganhou prêmios? Sim, vários prêmios. Explica pra gente aqui, eu vi uma foto aqui, você ganhou um prêmio de aquisição. Prêmio aquisitivo da Prefeitura Municipal. Para quem tá em casa, às vezes, não sabe como que funciona os salões de artes. E os salões de artes tem vários tipos de premiações, né? Tem o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tem um prêmio de aquisição. Você consegue resumir assim, como é que funciona essa coisa do prêmio de aquisição? Qual a diferença dele para o primeiro lugar? Geralmente o prêmio de aquisição é um valor em dinheiro e a maioria desses prêmios, quando você recebe esse prêmio, o seu trabalho premiado passa a pertencer ao acervo do salão de arte. E além desse, depois tem as medalhas de ouros, né? Prata, bronze e menções honrosas, são prêmios mais honoríficos, assim, o teu trabalho volta para você, mas já não é um prêmio em valor, assim, em dinheiro. Então, geralmente, todo mundo que disputa salão prefere o prêmio de aquisição. Mas salão é muito relativo também, participar de um salão. Mas uma dúvida aqui, pessoal, o Hernandes me explicou mais ou menos como é que funciona e tal. O prêmio aquisição, ele paga o seu valor ou ele tem o valor que ele paga, o teto dele é pronto e acabou? Por exemplo, vou dar um exemplo. Sim. Você faz uma obra e eu falo assim, eu quero participar do salão, o valor desse quadro é 15 mil. Pronto, eu cobro 15 mil nesse quadro e tal. Se for o prêmio aquisição, o salão tem que pagar os 15 mil, eles falam, não, o salão paga no máximo 5 mil reais num quadro. Como é que funciona assim? Tem isso também. Tem salões que já são estipulados assim no regulamento do salão, o valor do prêmio aquisição. Independente se o trabalho vai valer mais ou menos, aquele prêmio é fixo e não muda. E tem alguns salões que o prêmio aquisição é um valor, só que nesse valor não é para um artista só. Pode pegar 3, 4 artistas que pegam o prêmio aquisição e esse valor é distribuído. Então, eles vão entrar em contato com você. Esse é o valor, seu quadro foi o prêmio aquisição, esse é o valor que a gente está passando, você aceita ou não. Então tem essa maneira também. Você tem a possibilidade de falar, não, meu quadro vale muito mais que isso, não quero não. Você tem... Isso, porque na hora de você preencher a ficha, aí você pode pôr o valor da obra, e se o quadro for prêmio aquisição, também eles vão ligar. Se for menos do valor que você colocou, falou, o prêmio foi repartido e esse valor. Aí eles vão, se você vai aceitar ou não. Tem isso. Você já aceitou todos? Já, né? Quanto mais melhor, né? Do jeito que está, a situação vai melhorando e tal. Acaba aceitando. E essa coisa das premiações, porque o seu trabalho é um trabalho de excelência, não tem nem o que falar, né? Elogio, acho que você deve receber o tempo todo, né? Elogio não enche barriga, vamos dizer assim.
é bom pro ego. Você com esse trabalho de excelência e com esses prêmios, te ajuda ou te ajudou na comercialização das suas obras no mercado de arte? Às vezes ajuda, mas assim, o momento, às vezes o próprio salão tem a exposição, algumas pessoas que apreciam obras de arte, que procuram adquirir, podem estar visitando. Eu já vendi vários trabalhos assim, mas na verdade, no dia a dia em geral, como você vai trabalhar numa galeria, prêmios não vai influenciar, não vai influenciar tanto. Você pode pôr no currículo prêmio assim de vários salões, nacional e internacional. Tá. Mas eu acho que vai influenciar mesmo o seu trabalho. Porque salão é muito relativo, porque o júri se pega um júri acadêmico, uma linhagem bem acadêmica, vai selecionar um trabalho mais do lado acadêmico, mais clássico. Se pega um júri mais com uma tendência mais impressionista, mais contemporânea, então não vai ter essa influência, não. Eu desisti de participar de salões. Uma que meu trabalho não é tão... Eu não sei, eu não vejo meu trabalho com cara de salão de exposições. Mas eu participei de alguns. Aí eu ia para um salão, eu colocava um quadro bem acadêmico, bem durinho. Aquele indígena bem... Meu, eu arrasei nesse quadro. Aí os quadros que ganhavam, era um quadro que o cara colocou um grafite assim, deu um spray, respingou não sei o que e tal. Quadro ganhou o primeiro lugar. Aí você fala, bom... Então, essa é a tendência. Aí, o que eu fiz? No próximo salão, eu fiz um quadro todo, um indígena com tinta jogada, espirrada, não sei o quê. Aí, quem ganhou? Uma senhorinha que fez um buquê de flores num vaso. Quer dizer, você não entende cabeça de juiz, né? Por isso que não influencia em nada, para te falar a verdade, salão. Você ganhando prêmio ou não, isso daí não vai mudar nada na tua carreira profissional. Mas assim, um prêmio aquisição ajuda bastante, né? Ajuda, sim, no momento sim ajuda, mas para te falar mesmo que vai influenciar, assim, e também vai muito do mercado de arte, né? E a galeria também não vai, assim, querer saber qual salão você ganhou, vai querer saber do teu trabalho. Você colocar um trabalho lá e tiver comércio, vai vender, acabou. Então a galeria, ela aposta mais na parte comercial das obras de arte, seria Sim. isso? Pelo menos no meu ponto de vista, as galerias que eu visitei, né? Mas é o trabalho que vai Rodrigo, você já recebeu muito não? Muito não? Tipo, chega na galeria com o seu portfólio, com seus quadros, apesar... Porque, gente, é assim, tem artistas que tem um portfólio, que tem nome, que tem seguidores, que tem um trabalho de excelência, mas isso não é garantia que ele vai entrar numa galeria. Não é assim que funciona, né? Tipo, tem que ter são outros fatores, são diversos fatores. Você já recebeu muito não nas galerias? Sim, já. E tanto é que nessa minha última viagem em Scottsdale, no Arizona, lá tem uma cidade que tem muitas galerias de arte, ela é bem voltada para arte. Hoje, não só assim, no Brasil em geral, tem muita... É meio diferenciado o momento atual sobre arte acadêmica, arte contemporânea, né? Na verdade, é mais ser na galeria certa. Se você tiver uma apresentação, isso facilita. E quando eu fui visitar as galerias, assim, por minha conta mesmo, sem apresentação, eu levava meus trabalhos comigo. Eu até tirava ele do chassi, levava enrolado, mostrava na galeria. Só que a galeria, ela te recebe tudo, só que ela fala que não é esse tipo de trabalho que a gente vai querer trabalhar com você, mas você pode estar visitando uma outra galeria que tem trabalhos mais parecidos com os seus. Então é mais ou menos isso. Isso te desmotivou em algum momento ou te deu mais força para você partir para cima? Não, pelo contrário, isso motiva mais ainda, porque aí você vai querer fazer um trabalho para estar trabalhando numa galeria boa, de renome. Então isso acaba até te motivando mais. Então Porque não é uma questão assim de não ficar tão acomodado, né? Você sempre tem que estar buscando visitar, ver o que está assim na atualidade, o que tem mais saída. Só que, na verdade, às vezes não é tão só isso. Às vezes tem que fazer um trabalho que vem de você, que você gosta, que você tem prazer em fazer. E um trabalho, quando você encontra um mercado para isso, vai agregar, vai somar. Então, isso que acaba motivando também muito mais. Você falou que motiva. Você hoje, então, trabalha com algumas galerias. Quando eu falo hoje, né, gente? A gente está vivendo um momento atípico. Então,
a gente não, as coisas estão muito incertas, né? Muitas galerias fecharam, né? Embu tinha 30 galerias, hoje tem 5. Quer dizer, não só fecharam por causa da pandemia, porque a arte ela veio sofrendo uma crise comercial muito grande durante os anos, né? Porque as galerias foram diminuindo, os artistas foram aumentando. Muita gente foi para a tela, foi para a pintura, foi para o desenho. Então a quantidade de artistas aumentou e as galerias diminuíram. Você ainda continua trabalhando com galeria? Como é que tá o mercado da arte agora com você? Na verdade, tem algumas galerias que eu envio trabalhos, só que com toda essa mudança que teve, está tendo muita, assim, na plataformas digitais, né, que geralmente fala, mas a internet, que é um meio, assim, que tá hoje, tudo está voltado, né, para isso. Só eu que estou meio atrasado, mas as viagens, né, isso daí deu uma parada por causa da pandemia. Você não vende pela internet? Por exemplo, se eu entrar no canal, no sua rede social, seu Facebook, vejo lá suas obras maravilhosas, falo, ô Rodrigo, essa obra aqui, eu gostaria muito dessa obra, quanto é, tal? Você não faz esse comércio digital? Sim. Tanto é que eu já tive vários clientes já que eu vendi através dessa maneira e alguns eu até peguei muita amizade através da internet. Isso ajuda muito. Quando que você se recorda quando que foi a primeira venda online? Que ano? Foi antes da pandemia, depois da pandemia? A primeira venda online? Que você fechou um negócio digital, tipo, o cara viu a foto no seu site, no seu Facebook, no seu Instagram e comprou de você. Vixe, daí já faz um bom tempo que um cliente hoje, que é até amigo meu de Goiânia, viu no Facebook. Naquela época nem tinha Instagram, nada. Eu acho que foi em 2013. Faz um tempo já. 2013 para 2014. Ele gostou muito de um quadro, só que, na verdade, esse quadro também já tinha vendido. E aí eu fiquei de pintar, só que aí depois eu também fui viajar, levou um tempo. E ele gostou muito, ela esperou, e além desses trabalhos ele comprou bem mais. A gente pegou muita amizade. Quando eu vou para Goiânia, eu fico na casa dele, assim, a gente passa um tempo e a gente sai lá e é um casal de amigos, e ele apresentou outros amigos. Isso vai, assim, vai sempre influenciando, vai. Mas você falou para mim aqui que não entrou no mundo digital de cabeça, ainda não com essas primeiras vendas, assim, não te incentivou a entrar mais no mundo digital, no mundo virtual? Sim. Só que eu mesmo que sou meio relaxado para isso, eu preciso pegar e falar, não, tenho que focar nisso. E atualmente eu sempre estou pintando aqui e esqueço de conectar com outras partes, que nem essa parte digital aí, que é o que está tendo hoje. Então sou eu mesmo que preciso me organizar e me ver. Mas isso também é que tudo está indo numa boa, mas quando a coisa aperta tem que fazer os corre, né? Então aí eu acho que aí sim, mas eu preciso ver isso e voltar mais para a internet, divulgar. Eu acho que todos os grandes mestres, os grandes artistas, mesmo que já posicionado no mercado da arte e tal, já passou por perrengue, quando a coisa aperta, você mesmo falou aí, a coisa já apertou muito para você, já passou situações complicadíssimas de você ter que catar um quadro que você fala, esse quadro vale tanto, eu sou obrigado a vender por 1/3 o valor ou até menos para poder pagar as contas aqui. Já passou por essas situações de perrengue? Eu acho que não assim tão apertado desse jeito, mas sempre passa. É que antes da pandemia, eu sempre dei aulas também, só que aulas, eu dava aula uma vez por semana, já era o suficiente. Então é uma coisa assim que acaba, além de ser bom a aula, porque você acaba aprendendo com a aula, se estabiliza, né? Quando você não vende o quadro, você está dando aula, enfim. Mas já passei por isso, já. Acho que é natural, né? É natural. Na nossa vida artística. E nunca tá livre, viu, pessoal? Nunca tá livre. Às vezes você fala, essa época tá boa, tô vendendo muito. Aí vem um mês horroroso, vem um ano horroroso às vezes você acha, agora acabou, tô livre, tô rico. Aí daqui a pouco as coisas vêm e te ensinam. Não, peraí, volta, que você tá se achando demais. Volta aqui, vamos
pé no chão. São temporadas, né, na verdade. Quando a maré tá boa, você tem que aproveitar o momento, porque não vai ser sempre assim. Tudo muda, tudo passa, então é mais a temporadas. Tem temporadas assim que você faz boas vendas e aí você consegue se manter por um bom tempo. E tem temporada que você não vende nada, mas eu acho que é normal isso. E uma dica que eu dou para vocês, você que está em casa assistindo, é o seguinte: se um dia você fizer uma boa venda, mas uma boa venda, porque o artista ele tem a capacidade em uma semana vender o valor de um carro, entendeu? E pode ficar um ano sem vender nada. Então, é muito incerto a vida do artista. E se um dia você vender o valor de um carro numa semana, pega esse dinheiro e invista em você. Invista em material, invista em conhecimento, invista em estudo, porque isso depois ninguém te tira. Agora, se você investir em bens materiais, isso você perde com o tempo. Você tem que investir em você. Concorda, Rodrigo? Concordo. E olha, e essas viagens internacionais é um investimento que ele fez nele mesmo, né? Por exemplo, quando você faz uma viagem internacional, fora você já está conhecendo uma outra cultura, que é muito importante, o ser humano conhecer outras culturas, também tá fazendo um curso, um workshop, tá investindo no seu conhecimento, né? E eu tenho certeza que isso trouxe uma pinceladinha no seu quadro aí, tem essa interferência internacional, não tem? Na verdade, você volta com uma bagagem bem maior que você foi, né? E isso ajuda muito. Ajuda muito. Vamos falar de aulas aí. Você tem um estilo próprio, né? Que já é meio que sua assinatura, né? Você tem um estilo assim, apesar de ter algumas diferenças, você começou a desconstruir mais o seu acadêmico, né? Você tem uma escola acadêmica intrínseca em você, aquela pincelada solta do plein air, que você pegou no plein air, e essa coisa da desconstrução, que você está trabalhando com as texturas, essa coisa do quadro mais desconstruído. Mas os seus alunos respeitam o seu estilo, ou vem um aluno lá no seu ateliê, ou vinha, né? Olha, quero pintar aqui Romero Brito, você me ensina? Rolava essas coisas? Sim, sempre tem isso. É que, na verdade, a turma de pintura eu deixo bem à vontade, né? O que eles quiserem pintar, tudo bem, deixa à vontade. O que eu posso ajudar, ensinar, assim, o que eu posso passar, sem problema. Mas o que não é muito o meu estilo, aí já também não dá, né? Aí já não fica meio fora, mas eu deixo bem à vontade. Só que eles acompanharam, na verdade, assim, de pintura, porque no início foi um trabalho bem mais acadêmico, com linhas certas e tal. Hoje já misturo muito abstrato, é o que eu gosto de fazer. E na aula também é a mesma coisa. É uma pintura que é mais assim, desconstruída mesmo. Tá. E agrada, entendeu? Estão agradando. Você ensina exatamente a sua técnica, por exemplo, tem alguma coisa que você não ensina? Fala, não, isso aqui é meu, eu não vou passar. Ou você ensina tudo. Chega um aluno e fala, professor, eu quero fazer exatamente essa mulher no cavalo branco, com esse cara abraçando ela. Eu quero fazer exatamente esse quadro. Esse quadro você deve ter feito um estudo, construído a posição, pegou um modelo e tal. Você ensina exatamente essa obra, você fala, olha, essa eu não ensino, eu vou ensinar uma parecida, assim, assim, assim. Não. O que eu puder passar, assim, de conhecimento, assim, ensinar, eu passo. Não esconde nada? Não. Eu acho que, na verdade, é prazeroso, assim, você poder passar o que você sabe, porque tanto é que, no meu caso, eu tenho o meu estilo de pintura que eu gosto. Certo. O aluno vai ter o dele, vai ter que procurar ter um estilo próprio. Certo. Então não adianta, que nem que eu falei do Maguetos, do Morgilho, eu posso admirar muito assim, o trabalho do Morgilho, mas aquilo é dele. Tá. Não adianta eu querer fazer aquilo, porque se eu estiver chegando, ele já vai depois estar muito além. Então cada um vai ter que desenvolver o estilo. E é legal você passar para a pessoa pegar, ver como que é o trabalho, ver, entender a técnica, como que é feito, tudo. Que nem hoje já gosto de usar muito espátula. Tanto é que eu estou até fabricando umas espátulas. Essa já é uma espátula pronta, que eu comprei numa loja quando eu viajei. Ela certo. É grande, do jeito que eu gosto. Tá. Só para comparar com uma dessas menor. Dá para ver, né? Sim, nossa. E essas daqui eu fiz do meu jeito mesmo, na verdade.
Às vezes eu uso para raspar, dar um efeito na tela bacana. Tipo, e essa daqui para pôr tinta, fazer alguma coisa assim, passar tinta. E ela era mais camada grossa de tinta. Ela era uma espátula de quê? De bolo? Essa era de bolo, uma espátula normal, reta. Aí no esmeril você vai fazendo do jeito que você vai modelando o teu gosto, né? Tipo essa também. Nossa, que bacana. Estranho, né? Mas eu uso. O artista... Diferente dessas, essas normal, assim, então. Então eu gosto dessas maiores. Entendi. Isso é uma questão de se adaptar também, né? Cada um vai se adaptar com um certo tipo de material. Então, por isso que é legal experimentar. E observar também pessoas que pintam, que às vezes você admira o trabalho de um artista. É legal você ver o que ele está usando, isso vai te influenciar, só que com o tempo você mesmo vai acabar tendo teus próprios materiais, que nem na pintura, na parte de ensinar. Você pode ensinar para a pessoa tudo, mas o teu estilo que você vai pintar vai ser seu, você sempre vai estar evoluindo, buscando. Então eu acho que é isso. Pessoal, também fabrico espátula, hein? Olha, eu pego um papelão, colo numa régua e fico com uma espátula... Tô brincando. Eu fiz uma brincadeira no Instagram aqui, coloquei um papelão numa régua e falei que é uma espátula importada. Foi um dos posts no Instagram que teve mais sucesso, teve mais de 3 mil visualizações. Quando você mostra umas coisas assim, umas gambiarras... Você já fez gambiarra na pintura? Tipo, usou chinela havaiana para esticar massa, alguma coisa do gênero, não? Eu acho que vale tudo na pintura. Atualmente eu estou curtindo fazer essas texturas assim na tela, antes de eu começar a pintura, dá um efeito bacana. Certo. Às vezes você pode fazer o desenho e volta para alguma textura, porque muita gente prefere trabalhar, às vezes tem preferência de trabalhar no linho, ou tecido normal. Certo. E para não perder a textura, eu já gosto de aplicar uma textura, então você pode usar todo tipo de ferramenta. Eu até cheguei a usar uma vassoura, essas mais destruídas que tem no chão. Você passa a massa, tudo, e depois passa a vassoura, dá um efeito. Então vale tudo, vale tudo. Por falar em técnica, você postou uma foto fazendo inveja para todo mundo aí, hein? Por falar em técnicas e materiais, você postou uma foto com um zilhão de pincel aqui da Rosemary aqui. Você chegou a vender, porque você causou uma invejinha branca em todo mundo, né? Que você tá com uma mesa aqui, com um monte de pincel. Isso aqui tem um preço de um carro. Tem um preço de um carro ali na mesa, não tem? Tem. Dura que tem mesmo. Tem um preço. Não sei se é zero, mas tem um preço de um carro ali, fácil. E foi na minha primeira viagem, né? E foi lá no Plein Air Convention que a gente se encontrou e ela gostou muito dos meus trabalhos e a gente negociou. Nós negociamos, né? E aí ela ofereceu os pincéis. Tá fechado, né? Vendi tudo em uma semana, praticamente, depois que eu voltei. Cara, que aí vendi pela internet também, muita gente procurou e tal. Até eu te procurei, mas Foi. A gente vive duro. E na verdade, aí eu segurei alguns pincéis desses, porque a intenção era dar workshop depois, e apresentar alguns pincéis durante o workshop. Tá. E aí também eu acabei não fazendo isso, aí que eu acabei de vender agora, no começo do ano. Aí, porque pessoal, eu falo, você acaba ficando guardado, aí então não adianta passar para frente. Aí, pessoal, você que fica vendo aí as fotos que a gente posta com material, com pincel e acha, eu queria tanto ter esses pincéis. Olha isso aí é de causar invejinha branca em qualquer um, cara. Mas enfim, ainda bem que você vendeu. É um pincel importado, né? Ele tem um valor, né? Não é barato, pincel não é barato. Talvez seja uma das coisas mais caras no nosso mundo da pintura, seja o pincel, né? Porque as tintas, você consegue ainda encontrar algumas tintas de preços acessíveis, a nível profissional, tal. Claro que tem aquelas caríssimas, né? Um tubinho de R$70, pô. Pra você conseguir 10 tubinhos, são R$700 que você vai gastar na Rembrandt. Um tubinho pequenininho. Mas em pincel... tem pincel de R$500, cara. Um pincel de R$500. Tem até mais, eu não conheço. Eu sou tão noob nesse mundo da pintura aí, nesses materiais importados, porque deve ter pincel até mais caro. Qual que é o pincel mais caro aí que você já viu? Geralmente, mas agora aqui no vídeo não dá pra ver. Senão até posso pegar aqui. Eu tenho
Eu tenho bastante pincéis da Rosemary aqui, mas o que eu gosto mesmo de usar, que é da Rosemary, é um que não é tão caro. Ele é com cerda mais dura. Se quiser, eu te mostro aqui agora, só. Consegue Olha. ver? Sim, sim. O branquinho, ele é a cerda mais dura, mais compacta, né? Isso, E então, esses é um que eu prefiro mais usar. Porque, na verdade, eu gosto de deixar a pincelada mais marcada, mais carregada de tinta. E Tá. quando às vezes você trabalha com massa, assim, para marcar mais, é a minha preferência. E não é tão caro quanto esse, que é de Mongoose. Às vezes quem pinta um retrato, alguma coisa, vão preferir esse para fazer uma pele e suavizar mais. Ele é legal tudo, mas a minha preferência são esses e esses não comparo o valor com esse daqui. Mas é muito relativo o pincel, porque cada um vai se adaptar com material próprio. Eu comentei numa outra entrevista que eu tenho um amigo, que é o Atílio lá do Imbu, é um dos mais antigos lá da praça, um expositor mais antigo, ele pinta com cotoco. Ele fala assim, ó, você tem pincel aí velho que você vai jogar fora? Dá pra mim que eu vou usar, porque ele só pinta com esses pincéis velhos. É assim, eu não gosto de pintar com pincel velho. Pincel pra mim endurecer, eu jogo fora ou tento limpar e vira outra coisa. Mas tem gente que se adapta, né? Tem gente que pinta com um pincelzinho cotoco e tal. Por falar em técnicas e materiais, você usa tintas nacionais ou tintas importadas? Eu uso as duas. Algumas nacionais e importadas também. Só que a maioria são importadas. Explica pra galera de casa que às vezes não entende, acha que é igual roupa, né? Ou tênis, né? Ah, tô usando tênis aqui de não sei o que, não sei o que. Não é assim, a preferência, o artista não escolhe tinta por marca ou por causa do nome da marca, mas sim pela sua qualidade, né? Isso. As Sim. importadas têm uma qualidade superior, né? E só que uma tinta que eu até já falei com o pessoal que está fabricando essa tinta nova agora aqui em São Paulo, que é da Jolis, Jolis, é isso. Olhos e Eu olhos. ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas eu vou querer comprar algumas cores. Inclusive tem algumas cores aqui que tá acabando, até falei com eles, eu vou querer experimentar essa tinta. O laranja deles é fantástico. Eu tava vendo no E o Instagram. azul cobalto teal eu nunca vi um azul tão bonito daquela linha do turquesa, né? Daquela família do Sim, turquesa, né? Porque você pega uns azuis aí, cerúleo e celeste, nacional, parece que ele tem um pigmento preto junto com ele, sabe? Você sente que é uma cor puxada para acinzentado, né? O azul cobalto teal da Jolis e Jolis parece uma coisa pura, um azul puro. Você não enxerga outras cores misturadas ali, entendeu? Eu te aconselho a comprar. E das importadas, você usa qual? Qual marca? tenho, a maioria que eu tenho aqui é da Insornil, tem algumas da Rembrandt, e tem uma tinta bem antiga, que eu ainda tenho ela, que eu até gosto de usar, mas uso pouco, que é da Mãe Mary, mas a maioria é da Winsor Newton. Mas marcas assim que nem essa tinta aqui, que é bem tradicional nos Estados Unidos, da Gamble, é uma tinta muito boa, uma qualidade boa, e pode ser que até é conhecida aqui, mas Você já se decepcionou com marca, por exemplo? Pagou caríssimo num tubo lá. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma tinta importada aqui, que eu fui na Casa da Arte, tava em promoção, aí eu olhei aquele pensamento de brasileiro, pô, importado deve ser maravilhoso. Era um verde, terra verde, algum verde lá, enfim, ele era mais terroso. Comprei, ele não cobre nada. Ou eu não sei trabalhar com ele, ou eu não sei, porque para mim ele não cobre nada. Parece um vinho que virou vinagre. Você vai comprar às vezes um vinho bom e o vinho vinagrou. Aquela tinta para mim coalhou, estragou, enfim. Já se decepcionou assim com o material e falou, pô, isso aqui achei que era maravilhoso e não cobre nada, não tem. Tem isso, sim. É que, na verdade, quando eu costumo comprar, quando não é pela internet, quando você vai na loja, você abre o tubo, vê a tinta, vê o pigmento, tudo, você pode até ver, mas você vai só sentir mesmo na hora que você está trabalhando na tela, na hora que você está passando, usando mesmo a tinta. Mas tem muito disso. E aí você coloca na sua lista negra, né? Essa aqui eu nunca mais uso. Você tem que experimentar, né? Se bem que com o passar do tempo você vai se adaptando com algumas cores. Vai ter cores que você não fica sem, não tem como ficar sem, mas eu acho que sempre tentar experimentando novas cores. Tá? Cita aí 3 cores que não pode faltar na sua paleta de jeito nenhum.
Tem o Van Dyck, né? O marrom Van Dyck, da Winsor Newton. Muita gente às vezes vão preferir uma outra cor, que é o sombra queimado e tal, mas eu prefiro esse Van Dyck. Tem o Bird Sienna. Esse Van Dyck que eu gosto muito, o Bird Sienna e o verde. Qual Agora, verde? esse verde aqui é um verde que eu mesmo não misturo. Tá. Antes eu trabalhava com o Sap Green da Winton, Sap Green, mas faz muito tempo, aí acabou mudando o pigmento, aí eu não gostei dessa cor. Então eu estou misturando um verde, que é o verde cúbico, claro, da cor fix mesmo, com o amarelo indiano. Tá. Ele dá uma cor mais vibrante, né? Sim, além de ser uma cor mais transparente, esse verde, às vezes eu gosto de fazer alguns efeitos com ele. Tá. Mas é meio relativo. Tipo assim, essas 3 cores, tem outras, que a minha paleta é bem... Não é uma paleta reduzida, né? Que nem muitos preferem. Eu gosto de trabalhar com bastante cores. E se a gente comentou aí 3 cores que não pode faltar, e qual a cor mais inútil que você fala, pô, eu não sei pra que serve isso aqui, eu não uso de jeito nenhum, às vezes você até tem aí, mas fica 5, 6 anos sem usar. Tem alguma cor inútil? Porque, por exemplo, pra mim, o azul hortênsia, né? É um tubo inútil. O azul hortênsia é só pegar o pigmento principal e misturar com branco. Quer dizer, você vai criar. O azul hortênsia você cria. Outros artistas falam rosinha, sabe aquele rosinha pronto? Dá pra você criar também magenta com branco, vermelho com branco e tal. Tem alguma cor inútil? Você fala, pô, esse tubo aqui não sei pra que fizeram. Na verdade eu compro as cores, eu vou experimentando. Tem algumas que eu não gosto, não uso, mas o que eu tenho aqui eu vou acabar usando todas, dependendo do que eu vou pintar, tudo. Por exemplo, você usa preto? Então, aí que tá, preto eu não uso. Não tenho nada contra quem usa. Tá. Mas os tons mais escuros eu prefiro fazer com ultramar escuro, carmim, verde, esse Van Dyck. Você sabe que eu usava muito marrom Van Dyck. Vamos ver se você entende o que eu tô falando, assim. O marrom Van Dyck que eu usava era o marrom Van Dyck da Corfix, né? O marrom Van Dyck da Corfix, ele é muito puxado pro preto. Ele é um preto com vermelho. Pronto, ele é preto com pigmento vermelho, com o vermelho da China. Aí é o seguinte, eu usava marrom Van Dyck, só que de repente ele contaminava alguma cor clara, ele ficava cinza. Ele é cinzenta. Aí eu gostei muito do marrom de Garanza, que o marrom de Garanza, ele é tão escuro quanto, mas ele é translúcido. E se ele contamina com o branco, com o amarelo Nápoles, ele dá aquele marrom quente, aquele marrom queimado. Você já usou o marrom de Garanza? Já experimentei. Então, para mim, eu tive muito problema com essa coisa do marrom Van Dyck. Eu só consigo trabalhar com marrom Van Dyck se ele estiver perto de cores intermediárias que não vão contaminar, vão acinzentar ele, no caso. Por exemplo, vou fazer um rosto, vou fazer um escuro do marrom Van Dyck aqui. Eu tenho que jogar um terra de cena queimada aqui para ele não encostar na cor clara. Se ele encostar na cor clara, se eu não fizer uma intermediária antes, ele acinzenta e tal. E só que tem gente que trabalha com isso com muita facilidade, né? Hoje eu estou usando mais o marrom de Garanza, só que ele é grupo 4, ele é caríssimo, né? E quando eu falo caríssimo, é a diferença de R$20 para uma tinta que custa R$60, um tubão, em relação a tintas nacionais estudantes, né? Geralmente tons e sombras, assim, que a gente estava falando, de uma passagem para outra, eu gosto de usar o Bird Sienna. É uma cor que não falta na minha paleta de jeito nenhum, terra de cena queimada. Terra de cena queimada. E essa cor que você estava me falando, que agora eu lembrei, que é uma cor assim, que eu tirei até da minha paleta, que eu já tive aí. Eu comprei na época para fazer um teste, mas isso faz tempo, é o sépia. Eu acho que essa cor sépia. Que você vai comprando mais por curiosidade, e aí você vai vendo aquelas que você vai usar mais, menos. Eu acho que nem o tubo tá aqui, que eu ia pegar para te buscar, acho que eu tirei, nem sei onde tá. Você é um estudante de pigmentação, de cor, ou você vai no instinto? Não sou estudante de pigmentação, assim. Eu já tive alguma curiosidade, que nem aquele livro que é muito bom, que é o Manual do Artista. Eu tinha esse livro até. Eu tenho aqui. E prestei para uma pessoa, mas hoje eu não tenho mais. Mas é um livro interessante. Só que, na verdade, é mais um instinto. Eu gosto de pegar a tinta e fazer as misturas, ver o resultado. Vamos falar agora dar uma invertida aqui na conversa, falar de projetos atuais
que você pretende fazer aí enquanto retomada da vida normal, ou se tiver um novo normal? Quais são os seus projetos atuais aí de pintura, de aula, de vendas, redes sociais? O que você está aprontando? Eu recebi, nessa época de pandemia, muita gente passou a dar aula online, praticamente todos que eu conheço, e eu recebi bastante convite para dar aula online. Tá. Só que eu pretendo mais focar assim, em workshops, divulgar e fazer workshop, que eu recebi convites também para isso. Eu acho que é até mais interessante, porque, tipo assim, pegar 3 dias, 2, 3 dias e o tempo todo fazendo workshop, eu acho que eu pretendo focar mais nisso. Você vai se adaptar melhor, né? Sim, do que... Eu acho que é melhor, porque aí você estando junto, você vai mostrando, você vai pintando junto, vai acompanhando. Não que às vezes você tem que se adaptar, se reinventar tudo por causa da pandemia, mas eu acho que você estando junto, assim, é melhor, assim, a pintura. Pessoal, porque às trabalho. vezes você tá em casa pensando, pô, esse artista ali, o professor pinta tão bem, então por que ele não cria um curso online? Porque não é fácil criar um curso online. Como que se cria um curso online? Em primeiro lugar, que o artista ele tem que inventar um curso para você, ele tem que criar um curso para você. Pintura espatulada com textura, tal. Aí você cria o nome do curso, aí você precisa do seu material, né? Da parte técnica. Você precisa de no mínimo 2 câmeras, uma para focar o plano geral e a outra para focar o plano de detalhe. As 2 câmeras elas têm que se conversar, elas não podem ter uma cor rosada, outra cor esverdeada, não pode ser uma Sony e uma Panasonic, porque elas vão dar diferença de tonalidade. Aí você tem que ter um bom microfone para você falar, para fazer uma locução depois ou para falar enquanto você está pintando. Olha, aqui eu estou pegando o marrom Van Dyck misturando com o burnt sienna e vamos fazer aqui o meio tom e isso. Enquanto você vai falando, você tem que ter um microfone decente, um microfone bom. Você tem que ter uma rede elétrica estabilizada, você tem que ter estabilizadores, você tem que ter monitores para você monitorar o que você está fazendo, porque às vezes você está pintando, a sua mão entra bem na frente assim do pincel e esconde o que você está fazendo. Aí você ficou 20 minutos pintando um olho e só ficou mostrando sua mão assim, ó. E essas coisas, tudo pode dar errado. Se alguma coisa vai dar errado, vai dar errado. Então, assim, aí você vai mexer na sua câmera com a mão suja de tinta, você precisa de uma pessoa atrás de você te ajudando a filmar, para falar, olha, aqui não tá saindo áudio, aqui isso. Então não é fácil criar curso online. Aí tu cria um curso online, aí tu cobra, esse curso aqui tá R$500. Nossa, mas tá caríssimo. Tal pessoa tá fazendo curso por R$100. E às vezes as pessoas não entendem qual a dificuldade técnica de se criar um curso online. Não é fácil. É um parto. Você fica 3 meses criando um curso online e as pessoas às vezes menosprezam o seu curso dizendo, pô, o colega lá tá cobrando 100, mas o colega lá pode estar usando um celular com iluminação horrorosa, sem microfone, falando direto no celular. E isso as pessoas não entendem, né? É a mesma coisa, diferença de faculdades e faculdades. Curso online é a mesma coisa. Por isso que talvez você não tenha criado um curso online ainda, né, Rodrigo? Tipo, essa parte técnica é muito complicada, né? Pelo menos assim, por estilo que eu gosto de fazer, eu acho que é mais interessante você tá presente mesmo, ser um curso presencial. E às vezes eu gosto mesmo assim de misturar bastante tinta e tal. Na verdade, que eu gosto dessa parte do arregaço, de espirrar tinta na tela, voa tinta nas paredes, cai no chão. Eu curto isso. Eu acho que, no meu caso, a câmera, umas coisas tudo certinho, misturando. Pode ser que dê certo, é que eu não tentei fazer e também não pretendo. A gente está com quase mais de 50 minutos de conversa aqui. E nem parece. Não é, cara? A gente vai começar a conversar sobre arte, falando sobre arte. E você já teve algum... Você trabalha só com óleo, né? Você já teve alguma experiência com acrílico? Ou você trabalha com acrílico também? Não, eu já fiz alguma coisa acrílica já sim, mas não pintura total em acrílico. Às vezes que nem o pessoal fala, uma prematura, alguma coisa no fundo acrílico e depois usar o óleo, mas nunca trabalhei mesmo com acrílico. E porque eu gosto mais a tinta, vai dar preferência de cada um. Tanto é que eu gosto que a tinta não seca tão rápido. Você gosta de trabalhar
ela em ponto de mordência ou ela totalmente molhada? Totalmente molhada, não. Em ponto de mordência. Dá um efeito, né? A tinta, ela gruda assim, fica umas raspadinhas assim, né? Isso, para fundir uma cor com a outra, fazer essa passagem, essa mesclagem, eu acho que tanto é que você tem outros materiais que tem o gel para você poder usar tudo, mas eu acho que essa parte aí da tinta, quando ela está começando a secar, às vezes você consegue algum efeito mais interessante. E quando a tinta já está totalmente seca, você acaba cobrindo demais assim no fundo, acaba cobrindo o que já estava pronto. E às vezes eu trabalho num quadro, eu não vou muito assim, faço uma parte, termino aquela parte, vou na outra, eu já faço em geral. Então eu prefiro depois voltar, a tinta não tá totalmente seca. Tu é muito. Mas assim, conforme vai demorando mais até para secar, para mim até melhor. Porque um quadro que eu faço não tem um tempo. Às vezes eu vou pintando, nem que for levar um mês, uma pasta de um mês, eu não tenho assim um tempo definido. Então você não é ansioso ou você é uma pessoa ansiosa? Eu acho que um pouco de cada também, sei lá. Por exemplo, vou descobrir se você é ansioso ou não. Nas suas viagens para os Estados Unidos, você arrumava a mala 2 dias antes ou você arrumava a mala no dia? Sou ansioso, então. E arrumando. Eu não sabia. Quer saber se é uma pessoa ansiosa? Simples. Fala assim, ó, sexta-feira nós vamos viajar. Na segunda ela já começa a arrumar a mala, ela já começa a separar o que tem. Aí fala, meu Deus, será se 8 cuecas dá? Será 5 camisas? 3 calças? A pessoa vai ficar um dia só, sábado e domingo no lugar, mas levam 1 milhão de roupa. Tanto é que nas minhas viagens tinha... Geralmente muitos lá usam as plaquinhas já prontas. A placa mesmo vende em loja com tecido colado, que nem o Daniel Kiss usa muito disso. Tá. Lá já tem, sem conta. Só que eu preferia fazer as minhas plaquinhas aqui, passo o material que eu gosto, assim, fazer o fundo. E isso eu já ia preparando bem antes. Tipo, uns 6 meses antes. Você já ia preparando. Ainda tenho plaquinha até hoje. É um pouco ansioso, porque assim, o artista, ele trabalha a ansiedade na pintura. Às vezes na pintura ele é bem calmo, né? Ele vai dar aula, inclusive, para pessoas ansiosas, ele acalma a pessoa. E aí ele fala, calma, faz devagar, vai dar certo, é isso, é aquilo. Só que em alguns momentos nós somos muito ansiosos, né? Porque faz parte da pintura. Você quer ver o quadro pronto, né? Você quer ver aquilo legal. E você tinha comentado uma coisa aí antes da nossa entrevista que eu achei interessante. Você falou que você não pinta sentado? Não, eu já pintei. Já pintei bastante. Eu acho que é mais por questão de movimentos. Liberdade? Então pode ser liberdade. Principalmente depende qual etapa que você está no processo da pintura. Por exemplo, esse quadro do fundo, você está trabalhando mais no rosto, assim, uma coisa mais como que fala, mais para definir mais delicada, que você vai definir, tudo bem, mas mesmo assim. Agora, outra parte que eu gosto de misturar assim, um abstrato, eu prefiro estar em pé, porque você pode afastar para ver como que está ficando, uma coisa mais espontânea que vai surgindo. Você vai se movimentando também. Rodrigo, estamos chegando aqui no final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Está quase 1 hora de conversa. Você tem algum conselho? Você quer falar alguma coisa aí para finalizar? Algum conselho para a galera aí que está assistindo a gente, que pensa em continuar a pintar ou parar, ou enfim, como é que é o mundo das artes e tal? Se quiser dar um conselho, o momento é esse. E agora? Eu acho que nada supera o que você gosta de fazer. Tipo assim, para quem gosta de pintar, tem mais a continuar. Que nem eu faço isso porque eu amo fazer. Eu não vou largar para fazer outra coisa, independente de qual maneira a situação, tudo. Você sempre faz corre quando precisa, mas o conselho é esse, fazer mais é por amor, assim, e ter uma vida legal, fazendo um trabalho bacana, fazendo o que você gosta. É isso aí. Faça o que você ama. Isso. Não adianta trabalhar só por dinheiro, né? Tem que fazer o que ama e que gosta. É isso. Rodrigo, eu só tenho que agradecer aí, a esse bate-papo aí, foi muito bacana, muito esclarecedor. Agradecer a sua presença aqui e ter doado esse tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, Jaime.
E vamos ver, cara. Espero aí quando você pode me convidar quando você quiser aí, porque foi bem legal, bem bacana e eu agradeço mesmo. Pessoal, seguinte, você gostou dessa entrevista aí, desse bate-papo? Deixa nos comentários. Quiser saber um pouco mais sobre a vida dele, mais sobre técnica, sobre as obras, sobre exposição, sobre salões de arte, deixa nos comentários. Quem sabe a gente faz uma entrevista número 2 aí, uma continuação. Isso depende de vocês. E se vocês gostaram dessa entrevista, já sabe, né? Clique em gostei, que é uma mãozinha assim, ó. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Você copia lá o link e compartilhe nos grupos de WhatsApp para outras pessoas. Manda mensagem, fala assim, ó, entrevista nova, um grande artista lá, conversando com o Jaime. E se é a primeira vez que você está aqui e não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que aqui sempre tem conteúdos como esse. E 70% hoje da nossa visualização são de pessoas que não são inscritas. E às vezes as pessoas vêm, assistem um vídeo e não voltam nunca mais. Se você se inscrever, você vai ser avisado quando tiver um conteúdo como esse. E nós vamos ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!